o que nós estamos tendo, vamos pegar aqui esses últimos 2 anos, né? Nós tivemos um aumento significativo, eu piso nessa área, então a gente consegue visualizar o que está acontecendo, mas o endividamento rural, quer dizer, o não pagamento das dívidas, dos empréstimos financiamentos em geral, eles acabaram tendo um aumento de inadimplemento, um aumento de não pagamento, por alguns motivos que nós conseguimos visualizar, né? Entre eles, a própria estiagem que ocorreu em alguns lugares, né? A região sul teve muita estiagem, outras regiões também. Aí nós tivemos agora recentemente a questão do Rio Grande do Sul, que, enfim, até agora não sabemos o real impacto no agro disso, seja na produção final, da quantidade de produção, seja para o produtor ali. Eu tenho um colega advogado que ele falou: Thiago, meu cliente simplesmente ele perdeu a área. Eu falei: mas como? Lavou, era o rio levou embora a terra. E aquilo que a gente fala, né? Você produz num espaço pequeno, a terra produtiva ela tá próxima ao solo, é pouca camada. Ele falou: lavou, hoje tem pedra lá. Quer dizer, ele não só perdeu a produção, como ele perdeu o que produzir para frente. Então a gente não tem noção do problema que nós vamos enfrentar ainda em relação a isso. Aí temos mais um agravante, que foi aquilo, né? A soja chegou a R$200. Muitos produtores falaram: e agora? Será que aumenta ou cai? Alguns pode cair um pouco, outros vamos apostar que isso pode aumentar. E no final despencou, né? Caiu pela metade praticamente, dentro de um período ali. E aí você pensa que o produtor rural ele sempre está comprando o produto para plantar, né? A semente, os insumos em si, muitos pagando em dólar, né? Lastreado em outra moeda, tomando esse dinheiro no mercado para poder fazer isso. E na hora de vender, essa conta tem que fechar, quer dizer, tem que pagar os custos dele e ter a margem de lucro. E quando o custo dele se torna operacional, se torna maior que a venda, como que fica, né? Então, é um dos pontos que nós estamos passando. Somado a isso, nós tivemos agora, recente, a questão de uma recuperação judicial de uma empresa do agro voltada para o mercado de capitais, que é a AgroGalaxy, e que nós estamos agora tentando entender, é uma recuperação judicial de 4 bilhões, né? E geralmente quando tem um problema de endividamento aqui em cima, você entende que a cadeia de baixo ela é extremamente prejudicada. Vamos contextualizar, é uma empresa que está inserida em todo o território nacional. Se você pegar aqui, nós estamos hoje gravando do Paraná. Se você pegar aqui no Paraná, qualquer cidadezinha vai ter essa empresa. Então ela financiou do médio ao grande produtor. Tá? Então eu queria que você falasse um pouquinho, Priscila, para nós aqui um pouco, antes de falar dessa questão da AgroGalaxy, fazer um panorama, o que é a recuperação judicial como instrumento jurídico, né? Para que ela serve, e aí entrando nesse assunto, o que está ocorrendo agora e por que a AgroGalaxy tomou essa medida, e aí relacionando com o que nós estamos falando, da segurança dentro do mercado de capitais. Acho que você colocou muito bem, Thiago, o panorama que a gente está hoje. Acho que se a gente pegar desde 2023, já começou o 22, o cenário começou a mudar. Se a gente voltar um pouquinho, você falou a super alta das commodities e culturalmente, o que o produtor faz? Ele tem uma abundância de recursos, ele se alavanca mais. Ele compra mais terra. Ele compra... Arrenda mais terra para plantar. Exatamente. Então, o que a gente vê, o cenário hoje, ele é reflexo dessa alavancagem. E aí estava o cenário excelente, depois queda do preço das commodities, ainda um cenário de guerra para complicar ainda mais, né? Você tem ali a Rússia como uma super produtora de fertilizante, o encarecimento dos insumos, e é bem o que você falou, descasou. Eu tenho a minha commodity desvalorizada, o preço alta do insumo. A distribuição não conseguiu repassar todo esse custo para o produtor e as margens ficaram ainda mais espremidas. Aí a gente chega no que aconteceu com a AgroGalaxy, por exemplo. Né? E como ela tem, como você disse, abrangência nacional, e hoje a gente está vendo o reflexo, isso foi semana passada, né? Eu não sei quando a gente vai veicular o que a gente está conversando aqui, mas em uma semana a gente viu um reflexo já absurdo, não só no próprio mercado de capitais. Eu trouxe aqui uma colinha com números. Dias depois, a desvalorização dos FIAGRO chegou a quase 7%. Que são fundos de investimentos do agronegócio. Exato. E aí a gente começa a ver, é um risco sistêmico que a gente tem nisso. De abalar a confiabilidade do investidor. Esse é um primeiro ponto. Sim. Que a gente estava dizendo. Demorou anos para a gente conseguir essa confiança. E aí vem
e dentre esse valor substancial da AgroGalaxy, muito está em fundos de investimento. Eu já vou até falar uma curiosidade. 2 dias depois do anúncio da RJ da AgroGalaxy, eu tinha um cliente que é uma instituição financeira que não atuava no agro, ia entrar, a gente com a operação, ia fazer o kickoff da operação. Estava indo para o cliente, todas as áreas que iam estar envolvidas para explicar sobre CPR financeira, como que era a formalização, o que a gente ia precisar de cada uma das áreas. Recebo uma ligação, olha, a gente acabou de sair de uma reunião do conselho e a operação está suspensa. Falei, como? Não, a operação está suspensa em virtude do que aconteceu com a AgroGalaxy. Eles nem são credores da AgroGalaxy, não conhecem o mercado e já abalou. Falou, olha, eu não conheço esse mercado. Aí vem muitas notícias na mídia e isso a gente também precisa tomar cuidado. Sim, isso porque realmente. tem saído coisas, inclusive de outras empresas que têm cases semelhantes à AgroGalaxy. Isso traz um abalo à imagem. E o que a gente precisa hoje é se fortalecer enquanto setor. Sem dúvida. Né? O setor não é ruim. A gente está passando por um cenário de dificuldade, sim. Mas dentro das dificuldades também surgem oportunidades, né? E como a gente trabalhar dentro desse contexto. Mas voltando à tua pergunta da recuperação judicial, o que eu vejo hoje na recuperação judicial? Se a gente falar em números, e aqui de novo vou voltar para minha colinha porque eu sou ruim de números. Mas em 23 que começaram, de novo, notícias. Né? E essas notícias, eu sempre fui relutante e crítica com relação a isso, porque eu acho que quanto mais você fala mal de alguma coisa, isso está indo mal, a tendência é que a coisa piore. Sem dúvida. Né? Principalmente o mercado de confiança. Exato. Né? Que é o mercado de investimento. E quem não conhece, só tô vendo uma zela veiculada sobre o agro. Eu vou botar o pé nisso? Não vou. Então, 2023 começou. Veio a notícia de aumento dos pedidos de recuperação judicial em 535%. Quem olha isso fala, meu Deus, tá todo mundo quebrado. Só que, o que tinha antes? Não tinha nada de recuperação judicial. Então, quando você fala em 532%, parece que... Mas em números reais, números absolutos, é muito pouco. Mas ninguém falava isso. Então, primeiro, quando eu vou fazer uma notícia, a manchete, ela tem que ser midiática. Sem dúvida. Então, eu trago essas questões que a gente tem que ter uma crítica ali por trás desses números. E a gente continua nessa crescente. Agora, em 24, saíram notícias recentes. Em agosto de 24, teve um aumento de 76,3% no número de pedidos de recuperação judicial. Aí eu tô falando só de agro, tá? Com relação ao mês anterior. Então, a gente está falando quase 77%, junho comparado agora em agosto. Setembro não saíram os números ainda. Vamos ver o que vem. E foi o maior registro de aumento na história da recuperação judicial. E a gente está falando que é de uma lei de 2005. Então, agora, o mês de agosto foi o maior registro desse aumento. 82 empresas do agro entraram em recuperação no primeiro trimestre. E aí, comparando a anos anteriores, é o mesmo número que a gente teve em 23, que foram números muito altos comparados aos anos anteriores. Mas a gente pensa, 82 empresas é muita coisa? Olha o tamanho que é o agro. Tamanho do mercado, né? Olha o tamanho que é o mercado. Ainda é pequeno. 25% do PIB do país. Ainda é pequeno, mas vão, né, as notícias dando conta que o agro vai mal, o agro vai mal. Estamos passando por crise, de novo, repito, estamos, mas não é todo esse cenário. E aí vem essa notícia da AgroGalaxy, como os números são muito altos, né, e tem essa abrangência nacional, realmente existe um risco sistêmico. E hoje a recuperação judicial eu vejo como um veículo, eu acho que é, assim, minha opinião, que não vale nada, mas eu acho que é um instituto falido. É um instituto que não deu certo. É tá? até engraçado, porque nós fizemos uma pós juntos, eu lembrei disso agora. E nós fizemos uma matéria eletiva juntos, de recuperação judicial, bem específica nos temas, e nós fizemos até um trabalho juntos. Né? Nós chegamos nessa, realmente. E a gente falou sobre isso, na época o nosso professor, se um dia for nos ouvir, foi um pouco relutante. Sim, é verdade. Ele é um administrador judicial, ele muito defensor da recuperação renomado, judicial. Excelente operador. E o Instituto, se a gente vai para o conceito, ele é muito bom. Ele foi concebido numa ideia de que, olha, a empresa não está indo bem, vamos juntar forças para que essa empresa se recupere. Por quê? Porque eu tenho todo um ecossistema
vinculado a essa empresa. Eu tenho emprego, eu tenho uma rede de fornecedores, às vezes uma cidade inteira depende daquela empresa. Então vamos tentar manter ela de pé. E para isso, eu vou juntar todos os credores num processo para a gente negociar e ver uma forma que seja viável para ambas as partes. Dar continuidade à atividade dessa empresa. Exato. Então, tenho muito isso de não beneficiar, né? Mas manter essa empresa em atividade. Mas se a gente vai no conceito, é mais para proteger o próprio credor. No seguinte sentido, se cada um for lá e querer cobrar, a empresa não vai dar conta de pagar todos. Então, vamos colocar todos juntos e ver de uma forma que cada um consiga receber pelo menos uma parte. Essa é a ideia. Mas quando a gente vê na prática, a gente vê planos sendo aprovados com deságio de 80% das dívidas. 85%. 80, 85%. Cada hora você escuta um número pior. 20 anos para pagar. 20 anos para pagar. Aí você vai ver a remuneração desse título. Não acompanha não tem nem correção monetária. Sim. Muitas das vezes. Ou seja, é um calote. Exato. Se a gente for olhar, utilizado muito como isso. Para isso quase, né? É temerário, né, Priscila? Porque eu concordo com você. Eu acho o Instituto... É um instituto que é muito mais maduro lá nos Estados Unidos. E nós copiamos praticamente o Instituto. Mas ele foi muito utilizado... não é uma realidade, vamos recuperar essa empresa, né? Ele acaba sendo, vamos não pagar dívida. O mínimo que a gente conseguir pagar. Então, assim, ele acaba sendo um pouco deturpado. E aqui entra uma crítica que eu tenho aos nossos próprios colegas, né? Os advogados, nossos colegas, acabam sendo um dos precursores nessa situação, de utilizar um instrumento aqui, não realmente como ele poderia correr. E assim, eu participei de várias recuperações judiciais e poucas que você fala, poxa, a intenção dessa empresa aqui é recuperar, voltar à atividade, voltar a fomentar, enfim, dar continuidade à atividade dentro de uma lógica. E nós, né, Priscila, você sabe, quando você se debruça dentro do problema de uma empresa, você consegue enxergar e falar, poxa, isso aqui vai para frente ou não. Aqui eu tenho um ponto que eu vejo que a maioria das recuperações judiciais, elas entram praticamente para salvar o resto de patrimônio da empresa. Ela quase já não tem condições de dar continuidade. Então, talvez ela está começando num tempo errado, deve ser um passo atrás, quando começa a entender que o endividamento não está legal, que eu preciso, muitas vezes, não é muita coisa, às vezes eu preciso ganhar um pouco de prazo, alongar um pouco a minha dívida. Muitas vezes eu preciso continuar comprando para eu poder continuar operando no mercado. E isso, nós falamos da fidúcia do agro. Nós sabemos que se você chegar um produtor para aquele credor e falar, olha, para uma cooperativa, sei lá, quem for, eu preciso continuar, olha, minha situação é essa, mas aqui eu estou conseguindo produzir, é assim, vamos tentar alongar, vamos fazer. Funciona, né? Então acaba que o Instituto, quando nós olhamos na prática, ele está, de certa forma, sendo utilizado praticamente para fraudar credores. Você colocou muito bem. Tem uma prática de uma advocacia predatória que até infringe código de ética da OAB, onde colegas vão ofertando em massa. Você quer fazer caixa? Entra com a recuperação judicial. E o que eu vi também? Na hora que nós tivemos também alterações recentes na legislação de recuperação judicial. E quando veio, por exemplo, vem aquele procedimento inicial na recuperação judicial, onde o juiz vai ouvir um perito, uma pessoa que realmente entende. Eu imaginei, não, vai ter um cara que vai entender contabilmente, que ele vai realmente apurar se aquela empresa tem condições de se reerguer, se ela está numa situação de dificuldade, e dá elementos que, não, realmente faz sentido eu ter o processamento desse processo de recuperação judicial. Mas na prática não é isso que acontece. Você tem ali 5 dias para o sujeito se manifestar. Como que em 5 dias você vai analisar toda a contabilidade de uma empresa e entender viabilidade ou não? Então, 500 páginas, às vezes. Só ali já não vai parar de pé. E é uma coisa pro forma. É como se ele tivesse um checklist. Quais são os documentos obrigatórios que ele tem para pedir ou requerer a recuperação judicial? Ele tem que apresentar balanço, tem que apresentar... Então, ele vai lá, tica, realmente, ele apresentou todos esses documentos. Então, faz sentido deferir o processamento da recuperação judicial. Não adiantou nada. Então, eu preciso ter uma análise técnica e prévia, e o juiz não vai ter condições de fazer isso.
de ter um profissional que vai ter esse olhar de viabilidade econômica. Porque se aquela empresa não vai bem e ela não tem condições de se reerguer, é falência direta. Você vai ser muito mais eficiente se eu passo a régua, quais são os ativos dessa empresa, pago cada um dos credores o que der e acabou. Eu não vou ficar estendendo um processo que a empresa não vai se recuperar. Existe um instituto específico para isso, que é a falência. Sim. É quando a gente fala falência, todo mundo arrepia. Não, mas vai quebrar a empresa. A empresa já está quebrada. Exato. Esse é o ponto. A empresa ela entra com recuperação judicial, que é um instituto para você recuperar a empresa quando ela já está falida. Exato. Quando a conta não fecha. E aqui, lógico, parece duro falar isso, né? Mas muitas vezes você tem alternativas antes da recuperação judicial. Mesmo nessa fase, você tem alternativas muitas vezes de vou tentar renegociar individualmente cada credor, vou tentar alongar minha dívida, vou talvez ter que me desfazer de parte de um patrimônio, mas eu vou conseguir continuar operando. E muitas vezes, eu não sei se você presenciou isso, Priscila, mas muitas vezes você olha para o doutor rural que entrou com a recuperação judicial e você olha, ele não precisava ter entrado com a recuperação judicial. Ele piorou a situação dele, ele engessou a situação dele, ele já não pode negociar como ele queria, ele já está muito mais engessado porque o instrumento não foi utilizado, não é o remédio certo para a doença que ele tá passando, né? Então, eu acho que essa é uma maturidade que nós vamos ter que ter, tanto do próprio produtor rural que está entrando nesse segmento, para entender quando que eu tenho que entrar com a recuperação judicial, quando que esse instrumento pode me ajudar, em que momento eu tenho que me socorrer dele, e dos operadores de direito, os nossos colegas advogados, entender, poxa, será que essa é a melhor solução? É engraçado, eu fui muito procurado, e eu sempre falo, eu acho que não é momento, acho que tem outras situações aqui, então você acaba meio jogando água no chope da pessoa, não, mas fui procurado, o advogado disse que é muito bom, eu falei, olha, tem um lado bom, mas esse remédio não é para você, não é esse momento. Né? Sim, não, e para além disso, né, quando a gente pensa na recuperação judicial, como você bem colocou, o devedor, ele vai ficar estigmatizado ali no mercado. Quem que vai continuar fomentando ele? Por óbvio, tem estratégias para o credor, que ele entra, né, como a gente chama de credor fomentador, onde ele vai continuar acreditando naquele devedor, fornecendo, e por isso ele também vai ter algumas benesses na aprovação do plano, recebimento antecipado, menos deságio. Então, tem estratégias para você, enquanto credor, na operação, mas, em regra, o devedor, primeira iniciativa que os credores vão ter, eu não vou mais negociar com esse cara, ele está com problema. Então, eu vou realmente tomar essa decisão de entrar numa recuperação judicial e fechar as portas para muitas empresas, fornecedores, bancos, enfim. Né? Então, o que você colocou é muito importante. Entender qual que é o momento e ter uma assessoria que realmente esteja olhando com um olhar técnico e não simplesmente para ganhar dinheiro. Porque tem muito profissional que está ali. Não, vamos... Virou uma indústria. Virou uma oportunidade. Virou uma indústria. Oportunidade de negócio. E uma outra crítica que eu faço, já falei sobre isso, agora escrevi também um artigo que vai sair num livro, que eu acho que falta uma organização do setor, entre os credores, de buscar alternativas. Olha, eu tenho um devedor aqui comum, vamos sentar todo mundo, vamos entender qual que é a situação dele, vamos ver como que a gente consegue flexibilizar cada um pouquinho. Sim. Né, tentar uma recuperação extrajudicial. A gente vê algumas iniciativas agora, ainda tímidas. Eu acredito que está uma maturidade, correndo um pouco a maturidade para esse sentido. A gente vê que tem algumas iniciativas ainda, mas na prática o que tem? É uma corrida. Todo mundo quer ter o crédito fora da RJ. A gente começou falando, a CPR financeira, em regra, ela está fora da RJ. Então vamos agora, todo mundo quer fazer barter. Vamos fazer barter, vamos pegar uma CPR física, ou vou pegar uma garantia fiduciária. E por quê? Porque se o cara entrar numa RJ, eu vou querer executar isso fora. Eu vou pegar uma garantia pessoal também. Vou chegar antes, né? Vou chegar antes na fila. E é muito isso. Quem chega antes bebe água limpa. Você escuta isso. E aí fica essa canibalização, parece, né? Para eu pegar ali o meu pedaço, que não vai ter para todo mundo. E se a gente tiver um setor mais unido, e hoje eu vejo muito todo mundo se olhando como concorrente. E às vezes nem é do mesmo setor, porque a cadeia é muito, muito extensa. Às vezes você vê disputa entre fornecedor de insumo, trading, banco, e não concorre. O core são diferentes.
Mas ainda assim, então é uma provocação que eu costumo fazer, que falta uma união do setor, para a gente ter mais estratégia. Porque se eu tiver mais estratégia, eu vou conseguir ter benesses também. É diferente você pegar, cada um vai pegando um pedaço, do que a gente estruturar e falar, não, vamos vender de uma forma coletiva os ativos dessa empresa. Vai ter muito mais valor do que se eu te fizer uma venda individual. Mas não tem hoje estratégia.